Boa noite, gente. Mais uma live do nosso programa Entre Paisanos. Quem está nos acompanhando sabe que todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no Instagram, mostrando o melhor da música, da cultura gaúcha. O programa Entre Paisanos é um programa de TV que está momentaneamente parado devido à pandemia. Ele é exibido em canal aberto para toda a nossa região sul, com sede aqui em Pelotas. E por causa, então, do coronavírus, a gente está fazendo lives. Está fazendo esse ao vivo para todo mundo, além fronteiras, desse programa, desse espaço que tem o objetivo de mostrar, de divulgar um pouco mais da nossa cultura gaúcha, desse universo gaúcho que é tão vasto, que é tão maravilhoso. E como a gente, pela internet, chega para onde tiver conexão, estamos conseguindo levar um pouquinho do nosso espaço, um pouquinho da nossa cultura para pessoas que não estão mais morando aqui no Rio Grande do Sul. E eu já coloco e peço para vocês que começarem a entrar, colocarem as cidades de onde vocês estão falando, os estados, para a gente poder falar, saber onde é que nós estamos chegando. E já avisando vocês que hoje o programa vai ter 1 hora, porque o nosso entrevistado tem outros afazeres depois. E então a gente vai ter que aproveitar o máximo. Ele que é natural de Bagé, tem 30 trabalhos próprios gravados, é uma pessoa exemplar, maravilhosa na humildade, é um dos melhores violonistas do Brasil, já ganhando vários prêmios que a gente vai falar com ele. E eu já havia, durante a semana, dizendo que é ninguém menos que Marcelo Caminha. A gente tem procurado trazer pessoas, artistas diversificados, e essa pandemia a gente tem que aproveitar e tirar o lado bom, e ela veio trazer essa conectividade nossa mais próxima, minha com vocês, minha com os artistas, de vocês comigo, com os artistas, podendo ficar bem perto, pedir música, saber um pouco da história desse pessoal que está na estrada já há muito tempo, que inclusive são referências para novos artistas. E também trazendo gente nova. A gente entra em contato, estamos convidando várias pessoas, ainda não consegui trazer uma mulher, mas na próxima live vai ter uma mulher, e já estou com contato de várias, porque o que acontece com a mulher? Geralmente ela não toca e canta ao mesmo tempo. Então a gente agora conseguiu, inclusive com a esposa do Caminha, com a Lucy, um beijo grande, que ela já deve estar nos assistindo aqui, que eu vou já em seguida chamar o Marcelo. Grandes intérpretes que têm o marido, o esposo, como instrumentista. Então fica mais fácil, né? Já que cada um está na sua casa, tem que se cuidar. Agora que está chegando o inverno, que está chegando o frio, onde aparecem gripes normais, tudo. Então vamos ver se o Marcelo já está conectado para a gente começar essa live. Um beijo grande para ti, Simone Teixeira, de Recife. Ó, tem de Viamão. É a nossa Flor de Lis, que a gente está aguardando mais uma carga maravilhosa, uma encomenda de acessórios, aqui com um chimarrão, com uma cuia. Depois eu vou mostrar mais de perto, que é dos nossos acessórios maravilhosos. Agradeço a Casa Blumenau, a loja da Boa Compra, em São Lourenço e aqui em Pelotas, na rua Osório, esquina 7 de Setembro.
e a mais recente, que é a Malharia Oldoni de Farroupilha, que vai começar a me vestir. Acredito que na semana que vem eu já comece a mostrar essas maravilhas que eles estão fazendo, tecendo pra gente, e vem coisa de primeira, de primeiro mundo, e a gente precisa desses apoiadores. Vamos ver então o meu amigo Salvador Tadeu, amigo e colega de faculdade de prefeitura. E o Caminha chegou, ó, Marcelo Caminha, nosso convidado de hoje. Ele aceita o nosso convite. Diego Machado também, o Lucas Antunes, o Jean Knepper, meu colega de prefeitura, um beijão, abraço. O Caminha! Buenas! Buenas, Caminha, como é que tu tá? Tudo especial, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui neste momento, revendo a minha amiga, que fazia tempo que não via, fazia um tempito já. Então, tempo, né? Estamos aqui, um buenas, quem está assistindo a gente aí também, né, tia? E eu queria te agradecer muito por tu ter aceito o nosso convite, que eu sei que eu te acompanho nas lives também, e que sei que tu tá com muita coisa. Antes da gente começar já a conversar um pouquinho sobre a tua carreira, tu poderes tocar, como é que tu tá passando essa pandemia? Como é que tu tá levando isso aí? Olha, da melhor forma possível, não é? Porque a gente sabe que precisamos, né, cumprir com isto que está sendo solicitado pelo caráter do bom senso, né, de todas as pessoas, principalmente aquelas ligadas à área científica, que estão pedindo para que a gente fique em casa. E nós estamos aqui, neste momento, aqui no litoral norte gaúcho, na cidade de Cidreira, há 86 dias. Estamos... Mas que coisa boa, tá na praia! Sabe quando os presidiários fazem aqueles marquinhos na parede, lá vão marcando os dias assim, ó. Nós estamos fazendo mais ou menos parecido. Estamos marcando um quadro aqui, ó. Cada dia que passa, 86 dias, né, de confinamento, como está se chamando esse negócio aí, né? Mas a gente fica, por um lado, tranquilo, vamos dizer, se é que possa se dizer isso, porque a gente está fazendo a nossa parte, né? Eu acho que é isso que importa, né? Nós estamos assim preservando nós e preservando as pessoas que estão à nossa volta, né? E tudo mais. E enfim, estamos aí para o que der vier, como você diz. Não se sabe o que vai acontecer. E tu estás conseguindo, Caminha, produzir alguma coisa? Tu está tirando esse tempo para isso? Ou a tua cabeça não consegue? Porque tem muitas pessoas reagem de maneiras diferentes, né? Tu estás conseguindo, de repente, olhar algumas coisas que tu tinha guardado na gaveta? Como é que tá isso? Não, Fernanda, na verdade a minha atividade não mudou praticamente nada. Praticamente nada. A única coisa que mudou aqui para nós foi a ausência dos shows, né? Sim. Isso aí é o que está para todo mundo, né? Mas a minha atividade, ela desde 2015, ela é uma atividade, tirando a questão dos shows, é uma atividade 100% online. Então não mudou e, pelo contrário, intensificou até, porque a gente... nós temos a Academia do Violão Gaúcho, que é a escola online, né, de violão, que existe desde 2018, e que a gente aproveitou este momento que mais e mais gente está podendo estar presente online, né, até para levar aulas. Para ter uma ideia, nós temos uma atividade no YouTube praticamente diária, com aulas gratuitas. Algumas aulas mostrando músicas, como se toca as músicas, outras conversando com as pessoas, outros programas de música assim, ao vivo e etc. Né? Então, essa atividade já vinha mantida, ela já vinha antes, né? Então não mudou em função da pandemia. Então, vamos dizer, eu já estava em confinamento desde 2015, né, Tia? É mais ou menos isso. Porque depois até a gente vai falar desse teu trabalho também,
que tu te dedicas até o projeto Caminha do Bem, né? Então, como a gente vai ter uma hora, porque o Instagram ele cai, aí a gente até recomeça, mas eu sei que tu tem muita coisa. Isso, exatamente. Eu tenho outro Então, compromisso às 21. eu sei, eu sei. A tua produtora é nota 1000. Um beijo pra Lúcia. Tá assistindo a gente aí. Seguinte, isso. Eu queria começar contigo, porque primeiro é impressionante o número de trabalhos que tu produziu até agora, Aham. que foram 30 trabalhos, eu anotei um por ano, 30 trabalhos próprios, fora os que tu participou e participas com outras pessoas, né? É um número impressionante. E não é só a quantidade, são trabalhos excelentes. Eu queria que tu nos contasse como é que entra o violão primeiro na tua vida, que é uma história bem diferente de outras pessoas. Que uns entram por causa de, era muito tímido, outros na família já tinham pessoas que tocavam, acompanhavam, né, o vô. E tu tem uma história que eu acho muito bonita, não sei se tu gostarias de compartilhar com a gente. Olha, Fernanda, eu comecei a tocar violão com 7 para 8 anos de idade, quando eu vim para Bagé para estudar. Eu sou de Bagé, né? Quando eu vim do interior do município, mais especificamente do 2º distrito de Lavras, onde eu nasci e me criei, para estudar no colégio. E a minha mãe me colocou na aula de violão, para fazer aula de violão, mais para me ocupar do que qualquer outra coisa, né? Só que teve uma coisa que me levou à aula de violão, além de eu me ocupar, que foi o seguinte: eu estava passando por um processo de recuperação na minha mão direita, que com a perda do dedo, há uns anos atrás, eu perdi o dedo com 1 ano e meio de idade, vinha ainda recuperando os movimentos, etc., né? Então, a minha indicação para estudar violão foi médica, né? O médico disse: olha, quem sabe a senhora leva o seu filho para estudar um instrumento musical, para movimentar a mão, para exercitar os movimentos da mão com um instrumento, e aí ele poderá melhorar os movimentos, recuperar os movimentos. E foi mais ou menos assim, né? E aí eu tive um período estudando com o professor particular, o professor Edemar Teixeira, lá em Bagé, e foi curioso, porque eu tive uma ascensão muito rápida. Com 13 anos eu estava dando aula já de violão. Pois é! Foi ligeirinho, assim, peguei primeiro, tive uma sequência muito rápida, né, de aprendizado, pelo menos aquele aprendizado inicial ali, e fui convidado pela diretora do colégio que eu estudava, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Bagé, para dar aula de violão no colégio, na classe do colégio. E aí foi meu primeiro emprego, inclusive, com 13 anos, né, meu primeiro salário. Nossa! Que maravilha! Então eu estou na profissão musical desde 13 anos. Desde os 13, né? Exatamente, com 37 anos. 37 anos na profissão. E aí, em 85, Caminha, tu entras mesmo para o mundo dos festivais. E tu participa da primeira sentinela da canção em Bagé. Isso. E aí tu não parou mais. Participei desse festival em Bagé. E eu estava, nesta época aí, começando, né, a conhecer as pessoas e tal, e fui convidado por um cidadão lá de Bagé, que era muito amigo do Adair de Freitas, grande cantor santanense. E o Adair de Freitas tinha uma música nesse festival em Bagé, que foi a primeira música que eu toquei num festival que tu deve conhecer, uma música bem conhecida. Meu canto não conhece desencanto, vem querendo há tanto tempo, mas não cansa de pelear. Hoje já se ouve a ressonância desta voz de peão distância conquistando seu lugar. Meu canto, se eu quiser, eu te ofereço, pois ninguém me bota preço quando não quero cantar. Meu canto, companheiro, não se ilude como um cavalo de burra que cansou de cabrestear. E foi essa música aí, a minha primeira música num festival. Eu era piá, tinha ali 14 anos, tocando no meio dos feras já. Adair de Freitas, Luiz Cardoso, Neuci Vargas, grandes
músicos até Nossa, hoje. expoentes, né? Então já entrei na fogueira, né? Na fogueira mesmo. E a partir daí não parei mais nos festivais, né? Fui parar, encerrei a carreira nos festivais em setembro de 2019, o ano passado, quando dependurei as chuteiras definitivamente dos festivais, né? Então, mas foi um período grande aí, de praticamente 30 e pico, né? 30 e tantos anos de festival. E aí a gente tem aqui. Eu vou te dar algumas datas, e aí só pra gente meio, né, se entender. Em 2008, tu lanças o teu primeiro disco totalmente autoral, de forma independente, que foi o Influência, que inclusive no ano seguinte recebeu o prêmio Açorianos, né, como melhor compositor, melhor instrumentista, melhor projeto gráfico do CD. Isso aí foi um marco, né? Que te lançou assim. Porque antes Caminha, tu tocavas. Eu tenho até os outros CDs aqui, que tu fizesse teus trabalhos. Como é que inicia essa tua música? Porque tu não cantavas antes, né? Não. Tu tocavas, Isso. né? Como é que dá essa passagem de tu, violonista, para unir a tua voz? Bom, só para responder a tua pergunta anterior ali, o CD Influência foi lançado em 2008 e realmente foi o CD que, por ser um disco um pouco mais aberto, digamos assim, a nível de informação musical, abordando outros ritmos brasileiros e tal, foi um disco que projetou bastante assim a minha carreira como violonista, inclusive fora do Brasil, né? Sim. É um disco que eu tenho muito carinho porque ele é todo 100% autoral e independente. Naquela época ali, na primeira década dos anos 2000, estava muito em voga essa questão de vamos fazer independente, vamos fazer por gravadora, né? Estava muito em alta esse assunto e essa dúvida pairava muito entre nós músicos, enfim, que tinha carreira discográfica. E eu optei por lançar totalmente independente mesmo, desde o primeiro momento que compus a primeira música até o momento em que o disco foi lançado em Porto Alegre, na Casa de Cultura em Porto Alegre. Tudo independente, né? Obviamente que contando com as pessoas, acima de tudo com a Lucy Caminha, né? que fez a produção desse trabalho junto comigo e faz até hoje. E eu comecei a cantar por sentir realmente necessidade de expressar mais o meu sentimento como artista. Eu acho que é um processo que a grande maioria dos instrumentistas passa, porque chega um ponto que a gente quer se comunicar mais com o público, e a forma mais efetiva de comunicação, embora não seja mais universal, porque a forma mais universal de se comunicar com o público é através de um instrumento musical que não tem língua, não tem linguagem, né? Mas a forma da gente se comunicar com as pessoas é ou falando, dialogando ou cantando. E eu tinha um engasgamento, vamos dizer assim, na garganta, uma coisa trancada na garganta, que era um repertório de músicas autorais que eu tinha composto numa trajetória de 20 anos atrás, aí, até o momento que eu comecei a cantar, que era sempre entregue a cantores, grandes intérpretes, cantores fenomenais, mas eu compunha a música, entregava para o cantor, nós íamos lá no festival, muitas vezes ganhávamos o festival na voz daquele cantor, e aquela música ficava famosa na voz do cantor, do determinado cantor. E eu digo, mas eu gostaria de começar a experimentar cantar as minhas músicas. Quem sabe se eu cantar as minhas músicas, elas vão vir de uma forma diferente e tal e tal. E comecei. Aí comecei a estudar canto. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi buscar o estudo, porque eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Quer começar a tocar violão, vai buscar aula de violão, vai buscar um método, né? Buscar uma metodologia. E assim foi. E aí eu comecei a aperfeiçoar e lancei um disco cantando, em 2013, o Imagens. O disco Imagens, né? E de lá para cá, eu não coloco a minha voz como linha de frente. A linha de frente é o violão sempre. Se perguntar para o Marcelo o que é o Marcelo Caminha a nível de enquanto músico, é violonista, solista de violão, né? Mas que também canta para ajudar o violão. É assim que a gente pode, que eu costumo conceituar
este duo de instrumentos que é violão e voz, no meu caso aqui. E aí, Marcelo, a gente só ganhou, né, com isso. Inclusive, a gente já quer que tu cante alguma coisa, porque a gente vai ter pouco tempo, então... Vamos dar uma palhinha aqui. Não crio imagens bombeando o vão das cancelas, na moldura das janelas, pelas frinchas dos galpões, mas bem montado sobre o lombo de um cavalo, botando piano em rodeios e marcações. Não crio imagens dos mates ao pé do fogo, envolvidos pelo jogo de alguma angústia encruada, mas sim num grito pra tirar o gado da grota, ou na culatra da tropa que se perfila na estrada. Não crio imagens de campanha entristecida, pela vida enrijecida no compasso da existência, mas da alegria e da emoção das carreiradas, os bolichos ver a estrada pelos fundões da querência. Mas da alegria e da emoção das carreiradas, os bolichos ver a estrada pelos fundões da querência. Não crio imagens na moldura das paredes, embora as mesmas guardem lembranças dos meus, mas sim liberto no santo altar de coxilha, porque ali estou mais perto de mim do vento de Deus. Não crio imagens que acalantem muitas almas, e falta calma pra saudade e solidão. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Essa aí. Barbaridade maravilhosa. Maravilhosa. Essa aí é a música que está no disco Imagens, que foi o lançamento, meu lançamento cantando. O disco cantado. Esse aí. Eu vou falar algumas com as pessoas que estão mandando recados, né? O Rogério Bermudes, grande amigo. Rogério Bermudes. Rogério. Da União Gaúcha, te lembra? Claro que sim. Gil Becker, Marcos Vinícius, professor Juliano Padilha, Rafael Galvão, Juliano Maggi, Kelly Vieira, Douglas Ramos, Silvane Putinelli, lá de Caxias, minha prima querida, Ayrton Serra, Tauano da Silva, Mas Limpeza de Piscinas, Leonardo Andreola, Fabrício Alves Lopes, André Martins, Roberto Martins, esse grande intérprete que já participou aqui do nosso Entre Paisanos, André da Silva, Ricardo Lemos, programa Retratos do Campo, obrigada, Jungs, Vitor Xavier, Lauro Abade, Pedro Otti, William Ferraço, Leôncio Severo, Augusto Nienov, Elisson Ferreira, Everaldo Machado, Ana Beatriz Vaz, Luan Fidesquir, Alexandre Duarte, Juliana Farias. E o professor André Martins está agradecendo. Parabéns, Fernanda, por nos trazer este entrevistado. A gente que agradece por eles aceitarem serem essas pessoas simples, humildes, maravilhosas. E o Rick Santana, depois a gente segue o baile. Aí, eu tenho também... É que são 30 trabalhos para eu precisar dizer complicado, né? Eu acho que a gente podia depois fazer uma outra e a gente quer que tu cantes, o que estejas assim ao teu gosto. E depois falar um pouquinho desse projeto. O que tu preferes falar do projeto? De qual projeto te referes? Do Caminha do Bem, que eu acho muito interessante. Ah, tá. Falamos sobre esse projeto, então, que a gente fez em 2 cidades até então, daí desta região, a região sul, nós fizemos em Arroio Grande e fizemos em Jaguarão. Caminha do Bem é um projeto social que a gente faz direcionado ou à criançada, à juventude, ou aos idosos, aos vovozinhos e vovozinhas. Tem duas linhas desse projeto. Caminhando bem para a terceira idade ou para a criançada. A gente fez em Jaguarão, como eu te falei, né, onde nós
nós visitamos asilos, levamos a música, levamos violão, cantamos com as pessoas lá, fizemos o pessoal dançar e aquela coisa. Foi muito lindo o projeto. E fizemos em Arroio Grande também, onde nós juntamos as escolas, tudo gratuito, tudo sem custo, né, para as pessoas. E foi bacana, foi um projeto bonito, que de vez em quando a gente ainda faz, né, viaja com E foi nessas andanças que eu consegui te puxar aqui para Pelotas, né? E gravar um programa no estúdio. Exatamente. Isso aí, né? E eu sei que tem um recente, mas as pessoas estão pedindo música. O que tu podia nos cantar que esteja do teu gosto? Pode ser aqui, essa aqui, ó. Peraí. Vamos ver. Deixa eu chegar para trás, o pessoal enxergar o violão aí, né? Se não enxergar o violão. Guardiãs de pátria memorial dos ancestrais, onde trevais nascem no pasto verde, sangas correndo, açudes e mananciais, para o ano inteiro gadeiro matar a sede, trotas canhadas e um poncho do macegar, para o rebanho se abrigar nas invernias, varzedo grande para o retoço da potrada, mostrar o viço e o valor das suas marinhas. Sombras fechadas em imponentes paraísos, onde resvalham pingos de lombo lavado, que após a lida até parecem esculturas, voltando à frente do galpão dentro sagrado. Pras madrugadas, mate gordo bem cevado, canto de galo que acordou pedindo vaza, cheio de flores, açuceira, maçarilha, e um costilhar de novilha, pingando graxa nas brasas. Epa! Isso aí. Barbaridade! Essa chama-se Estâncias da Fronteira, uma letra de Anomar Darugo Vieira, e a melodia deste que vos fala Marcelo Caminha. Ó, que chique! É isso E aí aí. eu tô recebendo mais aqui, ó, Murilo Nunes Gonçalves, Daniel Bischoff, Janice Crost, Lennon Royeski, a RBS Torres, Rogério Braseiro, Ismael Ferreira, Roberto Neves, Brasil Gross, eu acho que está pedindo Gaúcho Universal. Não, ele. Ele é o Gaúcho Universal. Tu, né, Caminha? Tu és o Gaúcho Universal. Eu não sei, ele está dizendo aí. Deve ser. És um Gaúcho Universal. Tá bem. Transcende, né? Transcende. Ó, Fabrício Coelho, professor André Martins, Cristina Xavier e Raquel Braga, minhas primas, Gabriel Fraco, grande Gelson Domingues, dizendo 2 velhos amigos juntos, Fernanda e Marcelo, grande abraço. Gelson foi meu professor de violão, e eu queria te dizer que tu já tá convidado, que eu vou entrar em contato contigo para tu seres um dos outros entre paisanos, né? Com certeza, um beijo grande para ti. Grande instrumentista também, né? E aí, o Imagens foi teu primeiro disco cantado, né? Primeiro disco cantado, em 2013. Em 2012. Isso. Em 2012. 2012, isso aí. Isso. E aí tu começasse esse teu projeto Social Caminha no Bem em 2015. Tu também tens um projeto que agora, que tu unisses o ano passado, que foi o Songbook Imagens, é isso? Que vocês fizeram um combo com um livro, um CD e um DVD de um projeto cultural que foi da Lei de Incentivo Cultural, né? Da LIC.
Isso, Foi isso? perfeitamente. Sim, sim, foi. A gente lançou um livro com as minhas composições, entre elas essa que eu cantei recentemente aí. As duas que eu cantei estão nesse livro. Um livro, deixa eu pegar aqui que eu mostro para ti, imediato. Só um momento. Mostra. Não, vai mostrando. E até a gente vai pedindo para as pessoas, se puderem dizer a cidade da onde vocês estão nos assistindo, Esse livro se aqui, quiserem pedir música, ó, esse livro foi que lindo! esse livro ele é um songbook, né? Um livro de partituras, Sim, letras, cifras, tablaturas e tudo mais. É referente a esse disco que nós falávamos aí, imagens, né? sim. Tem todo o repertório, enfim, para as E, pessoas cantarem e tocarem. Esse livro foi e lançado pelo que eu... em 2018. Lançado em 2018. Isso. E Caminha, pelo que eu li aqui, também tem um glossário, né? Isso, todas as músicas Explicativo dos termos. Isso, eu achei tão interessante isso. dos termos gauchescos. E é todo Isso. ilustrado, né? Olha aqui, ó. Opa, todo Ah, ilustrado. mostra pra gente. Ó, Nossa, e tal. lindo. Tem um DVD também que compõe esse material. E tem, Aham. deixa eu ver se está aqui, tem um CD também. Ó. Esse Nossa, aqui que baita, é o trio de baita produtos que a gente trabalho. lançou. É isso aqui, ó. Compõe Baita trabalho. Baita trabalho. Porque vocês, eu vejo que vocês têm tu e a Lucy têm uma preocupação muito grande nessa parte de cultura, de transmissão, a parte educacional, né? Dessa nossa cultura gaúcha. Isso é muito importante. Vocês têm projetos maravilhosos, né? Que a gente já citou aí, o Caminho é do Bem, esse projeto da LIC. Vocês têm uma preocupação grande nisso, né? Dessas aulas de graça que tu dás. Tu tem um lado todo assim de benevolência, de preocupação com o próximo. Eu acho tão importante isso. Parabéns por esse trabalho que vocês fazem. Não é que seja uma preocupação, na verdade, é o que a gente sabe fazer. Porque, como eu te falei, começou o nosso assunto, né? Eu dou aulas de violão desde os 13 anos de idade. Então, tem muito tempo lecionando violão. E a atividade didática sempre foi paralela com a carreira de palco. Sempre, sempre. Né? Desde essa idade aí. Então, o nosso perfil aqui da Caminha Produções é um perfil cultural. 100% cultural. É importante a gente separar, digamos assim, há quem faça isso, que separe a cultura ou é entretenimento. Na verdade, as duas coisas andam juntas, mas se fosse caracterizar a nossa atividade aqui, ela não é tanto entretenimento. Por exemplo, o que é um entretenimento? É um grupo de fandango que as pessoas vão para dançar, embora seja cultural também, mas é mais para dançar, para se divertir. Sim. E a nossa atuação, tanto a nível de palco, nos shows, quanto a nível na nossa intervenção didática, enfim, no ensino do violão, nos projetos, são todos eles buscando a elucidação das pessoas quanto à sua origem, à sua história, aos seus antepassados, ou seja, a nossa cultura gaúcha. Essa é a preocupação que nós temos. Que não pode, né? não pode ser perdida, né? É um baita trabalho que vocês fazem. E na medida do que se possa, do que se consiga fazer, muita coisa gratuita, né? Seja via projetos culturais, como já fizemos alguns, tu citaste aí o Caminho no Bem, este do Imagens, que foi feito também uma série de shows que nós lançamos em 2018, fizemos shows gratuitos, principalmente aqui no litoral norte, nós fizemos shows durante o verão. E... Vocês distribuíram também livros em todas as bibliotecas do interior do estado. E a gente cria o hábito, né, de fazer essas coisas. Na verdade, é um hábito mesmo, eu digo que é isso. Porque a gente sente até falta, né, de chegar até as pessoas e levar a informação, muitas vezes, sem o fator financeiro. E a gente faz muito isso. Né? Mas como é que vocês vivem, Marcelo? Nós vivemos só de música. Somos uma família de músicos. Né? Mas inclusive o teu filho, sim, Marcelo. A gente ganha com a música, ganhamos o nosso sustento, mas devolvemos o que, dentro do que a gente pode devolver, a gente devolve também para aquelas pessoas que a gente sabe que muitas vezes não têm o acesso, né, que todos deveriam ter, pelo menos grande parte das pessoas, né, não tem o acesso à cultura. E a gente faz isso não como
enaltecendo as nossas pessoas aqui. Não, a gente faz isso... Não, eu estou enaltecendo. Eu estou enaltecendo. Uma obrigação que a gente tem, inclusive, de retribuir. Não, vocês estão de parabéns. E que é o objetivo também desse programa, dar um espaço, né? Que são tão poucos espaços para nossa música, para nossa cultura, né? Para tudo. E é tão bonita a nossa cultura, e um povo sem cultura, né? Não existe, né? A gente consegue se consolidar com isso. Verdade. O que tem mais para nós? De música? De música? Tem um repertório Tem um repertório de umas 250 músicas, mais ou menos. Ah, então a gente vai passar o ano aí tocando. Como é o teu gosto, assim? Tu tens alguma preferida? Caminha, tu tens alguma preferida? Preferida, todas são preferidas. Não tem nenhuma. Eu só toco o que eu gosto. Graças a Deus, sou aquele músico que coisa que boa. O que eu gosto. O que eu não gosto, não toco. Mas, né? Então, mas não tem nenhuma assim que... Uma que não possa faltar no show. Até uma música chegar no meu repertório, ela passa por uma série de análises minhas, assim, que tem que sair de dentro do coração, começando por aí. Né? Mas uma que não pode faltar é essa aqui, ó. Lá onde o campo enfrena o dia, abrindo o peito, no velho jeito de tirar nego da grota, se até espora pra um torão de fundamento, passando um tempo embaixo do taco da bota, lá onde o touro mais veiaco tem costeio, e um par de arrega ferramenta de valor, a vaca chuva esconde a cria na macega, e a cavalhada não nega que por lá ai domador. A vaca chuva esconde a cria na macega, e a cavalhada não nega que por lá ai domador. Lá onde as penas se transformam em melodias, na campeira sinfonia de corrinas arenas, almas antigas rondam galpões nas estâncias, pois são grandes as distâncias e as saudades tão pequenas. Lá onde ainda ecoa forte um venha, venha, chamando a tropa no repouque das auroras. A bagualada segue atrás de Gomadrinha, na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora. A bagualada segue atrás de Gomadrinha, na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora. Lá na fronteira, os tarrãs por contingência, contrabandeiam querência, ora pra um lado, ora pra outro. Cê ganha a vida, casco e braço nos vazeiros, se aprende cedo a ensinar ainda pro povo. Lá na fronteira, não cuidando das invernadas, se termina a campeada quando o sol apaga as brasas. Então se volta trapezito assobiando, pra matear junto da China no jardim de frente às casas. Então se volta trapezito assobiando, pra matear junto da China no jardim de frente às casas. Então se volta trapezito assobiando, pra matear junto da China no jardim de frente às casas. Opa! Programa Entre Paisanos. Um abraço, indiada! Ai, variedade! Maravilhosa! Essa é clássica, né? Isso! Essa é clássica. Que música bem linda! Parabéns, Obrigado. assim, que música maravilhosa! E aí, tem mais gente aqui, Alessandro Penez, Igor Confortin, Igor Confortin, Marmeleiro, que é de Marmeleiro, no Paraná, Luiz Souza Soares, de Cruz Alta, e um beijão para Catarina Xavier, maravilhosa, nossa guriazinha, filha da Cristina e do Maurel, que já de pequena adora as coisas do campo. Beijo. Coisa boa. E aí, Marcelo, em relação a novos trabalhos, tu tá fazendo mais algum lançamento, pensando em lançar mais algum por agora, assim, em seguida que terminar essa pandemia, que a gente não sabe quando vai ser. Não sabe quando vai ser. Sempre pensando, claro que sim, sempre pensando. Porque a gente não pode estar de braços cruzados, né? Para isso tudo que está passando aí, nós podemos estar, sim, reclusos nas nossas casas, enfim. Se não pudermos sair de casa, não precisarmos, não sairmos de casa. Sim. Mas a nossa atividade criativa não pode estar nunca parada.
né? Então, a gente já está pensando, sim, em outros discos, em outros projetos, em outros livros, em outros, enfim, o que puder ser feito, né? Para nunca deixar cair a nossa cultura gaúcha, porque nós precisamos sempre manter a nossa cultura gaúcha nos mais diversos segmentos sobre a qual ela é alicerçada, no segmento dos festivais nativistas, no segmento dos fandangos, dos rodeios, dos programas de cultura gaúcha, que nem o teu, Entre Paisanos. Cada um fazendo a sua parte, cada um estendendo a sua mão para o que tiver ao seu alcance fazer. E aqui a gente trata do violão gaúcho. Agora estava o Alessandro Penese aí, que é um dos maiores violonistas do Brasil, um grande violonista brasileiro, é um top de linha do Brasil e fora também. Estava dando a honra da presença dele para nós aí. Muito obrigada! E um cara que trata do violão brasileiro, né? Das descobertas, das coisas. E assim a gente faz aqui com o violão gaúcho, que a gente adotou essa expressão violão gaúcho para qualificar a sonoridade que tem esse instrumento, que pode ser usado em qualquer tipo de música, mas que quando é utilizado aqui nesta cultura do sul do Brasil, e a cultura, aí engloba-se também a cultura castelhana, Uruguai e Argentina, ele adquire um sotaque diferente, um jeito diferente. E a nossa meta, Fernanda, tem sido, ao longo dos 20 anos, dos últimos 20 anos, descobrir, buscar como é que é essa sonoridade, como é que ela é produzida no instrumento, por que ela é produzida, de onde é que ela vem, e etc. e tal. Então, essa tem sido a nossa incumbência nesse momento. Disso aí resulta o quê? Resultam músicas, composições, em cima dos ritmos gaúchos, solos de violão, resultam cursos. Efetivamente, agora, nestes 2 últimos anos, cursos online, através da Academia do Violão Gaúcho, e também outros materiais que a gente já produziu, que nem esse que eu mostrei aqui, o livro. Espetacular! O livro Imagens, esse disco que foi lançado em 2016, que é uma homenagem a Antoninho Duarte, que foi um dos grandes violonistas do Rio Grande do Sul, dos anos 60, 70. E esse DVD também que a gente lançou em cima do CD Influência, uma versão ao vivo das músicas daquele que nós falávamos ali atrás, esse DVD lançado em 2015. Então é intensa a produção, nós nunca paramos justamente por isso, porque achamos que se pararmos, corre o risco, né? Não que nós sejamos o centro das atenções, mas corre o risco de que a nossa cultura Claro. Não pare, não seja transmitida mais, né? Não só, como eu falei, não me interprete mal, não só por causa nossa. Não. Porque a gente também não parando, a gente está estimulando colegas a não parar. É assim claro, claro que sim. Então, esse CD que tu mostrasse foi com músicas autorais todas em ritmo de baile? Isso, todos em ritmo de baile. Tu viu? Só que tu tocasse todo em violão, né? Isso, a gente se inspirou na obra do Antoninho Duarte. Antoninho Duarte um músico peculiar aqui do Rio Grande do Sul, já falecido, tocava com dedeira, tocava violão dinâmico. Sim. E aí a gente foi, deixa eu encostar aqui, a gente inclusive confeccionou um violão parecido com o que o Antoninho usava, que é esse que está aqui na foto aí, né? E eu não gravei músicas do Antoninho, eu preferi gravar músicas autorais, mas inspiradas, todas elas inspiradas e motivadas na obra do Antoninho Duarte. Tem esse disco aqui, para quem ainda escuta. Mas se as pessoas querem adquirir, elas conseguem com vocês? Como é que pode adquirir, mas eu estou fazendo aqui o que eu tenho feito, que o pessoal até acha muito engraçado o que eu falo, né? Tem o CD, tem aqui, se quiser comprar, tem para vender, mas não há necessidade de comprar CD, né? Não há mais necessidade de comprar CD, porque nós temos as plataformas digitais, tem o Spotify, que eu vou pegar aqui para mostrar, que tem o perfil Marcelo Caminha no Spotify, que você pode... Tem todos os discos do Marcelo Caminha lá no Spotify, né? Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Inclusive, a gente pede, né, para as pessoas que apreciam, aqui, né, que vão lá, isso... E que se inscrevam, que curtam, que compartilhem, porque isso monetiza.
né? Tem. Então, muito interessante Tem para, toda, né? se consigo passar aqui toda a discografia ali, ó. Né? Tá vendo Tá ali? Ó? passando. O Imagens, Aham, ali tudo. depois tem os mais antigos, os clássicos gaúchos também, ó. Aquele, Isso. né? Então Perfeito. tá tudo hoje em dia, né? Muito fácil. O CD se tornou, como a gente diz aqui, esses produtos do DVD também se tornaram raridades, porque tem muita gente que adquire conosco, que gosta de ter. Mas a gente gosta de ter, né? Pegar. Para colecionar, né? Para colecionar os produtos. Né? E Caminha, uma pergunta. As escolas que vocês passam, que vocês passaram também com esses projetos, elas vão trabalhar com esse material de vocês? Elas trabalham com esse material de vocês? Tu está te referindo a que projeto especificamente? Não Olha, entendi vocês tiveram aquele esse último, não foi? Que vocês não, esse aqui o Songbook, esse foi para as bibliotecas, né? Ah, sim, esse nós distribuímos nas bibliotecas, exatamente. Tá. Distribuição nas Porque bibliotecas. tem alguns que vocês vão em escola também. Não, nós fizemos o Caminha no Bem, aquele projeto que eu te falei anteriormente. Um dos primeiros. Que a gente não associou nenhum material didático a ele, não. Foi somente aquela intervenção presencial que a gente fez lá. Tá. Não, no caso, esse último não, mais recente, minha gente, mais recente. Que esse que traz o glossário, que muitas vezes a gente acha que é um impedimento dessa nossa música gaúcha ir para mais longe, porque as pessoas não entendem muita coisa. Até aqui, quem não é de campanha, não entende. Sim, né? Perfeitamente. Uma outra para nós, maravilhosa aí, das tuas maravilhosas, todas. Vamos lá. Essa não é minha, mas eu gostaria que fosse. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Um descascarreia, o outro já maneia e vai levantando para o tosador. Um descascarreia, o outro já maneia e vai levantando para o tosador. Avental de estopa, faixa na cintura, um gole de pura pra espantar o calor. Avental de estopa, faixa na cintura, um gole de pura pra espantar o calor. Opa! A vida disfarça, lembrando a comparsa quando a linha vala seu próprio chão. A vida disfarça, lembrando a comparsa quando a linha vala seu próprio chão. Envidou os faros numa só parada, 33 de espada, mas perdeu de mão. Envidou os faros numa só parada, 33 de espada, mas perdeu de mão. Nesta vida guapa vivendo em Apa, vai voltar os pagos para remoçar. Nesta vida guapa vivendo em Apa, vai voltar os pagos para remoçar. Quem vendeu tesouras na ilusão de povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesouras na ilusão de povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Volte pra fronteira para se encontrar. Volte pra fronteira para se encontrar. Maravilhosa! Porque tu fizeste os 2 trabalhos, né? 2 CDs com as músicas, as melhores músicas, as músicas mais conhecidas, né? Gaúchas, tradicionais. Isso. Só que Fizesse fiz os clássicos gaúchos. os clássicos gaúchos. Em 2000 foi o primeiro volume 1. E depois, em 2005, foi o volume 2. Isso aí. Estou afinada aqui nas coisas. Sabendo das coisas, hein? Isso aí. E aí, essa tua, que tu lançasses a Caminha Produções, foi em seguida desse teu primeiro trabalho que tu fizesses independente, né? Porque na época o que era muito debatido, discutido, inclusive faziam reuniões,
os músicos com as gravadoras é que as gravadoras exigiam muito, ficavam com muito dinheiro e pouco repassavam e trancavam muito vocês, assim, né? Tipo, é só isso aqui, tu não pode fazer outra coisa. Isso aí, tu fizesse esse CD, o Influência, né? Que foi totalmente independente, autoral. E aí tu lanças a tua produtora em 2011, é isso? Com músicas natalinas? Ou foi antes? Porque ele canta, gente, ele tem CD de música natalina, ele tem CD de tango. Tu é universal mesmo. Obrigado, obrigado. Não, a Caminha Produções é o nome da nossa empresa, né? Foi lançado, foi criado em 2004, sim. Caminha Produções. 2004. Tu está falando aí das músicas natalinas, é o Natal em Cordas, Isso. Que é o show Natal em Cordas, show natalino, que até hoje ainda está em cartaz, né? Nas épocas natalinas, todo ano ele se recicla e aparece novamente nos palcos. Tem um CD desse show e teremos um CD ao vivo também desse show nesse final de ano agora, se Deus quiser. Um CD ao vivo também. Coisa nova. É isso aí. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta ou se eu não entendi. Respondesse. E como é que tá para conseguir... hoje tá mais fácil no sentido... Porque tem gravadoras menores, gravadoras até dedicadas à música gaúcha. Inclusive aqui em Pelotas tem uma do Rui Carlos Ávila, que vai participar também com a gente, que é um outro querido, pessoa de talento maravilhoso, coração também. Isso facilitou a vocês? As gravadoras, eu não entendi, as gravadoras antigas ou essas novas? Essas novas, essas mais independentes, isso facilitou para vocês gravarem, não ficarem com aquelas enormes de grande nome? Eu não posso te dizer se facilitou ou não pela minha experiência, porque eu nunca tive nenhuma associação com essas gravadoras mais recentes. A minha última gravadora foi uma gravadora do sistema antigo ainda, que era Usa Discos. Sim. Uma gravadora que eu nunca tive queixa dela. Eu lancei meus discos pela gravadora. Até 2005 eu lancei pela gravadora. Foi o meu primeiro disco lançado pela gravadora Usa Discos. Depois eu tive passagens pela gravadora City também. Mas aí, quando a gente virou independente, eu não fiz nenhuma parceria com gravadoras, mas eu acredito que seja. Porque, veja, a gente já tem uma determinada prática desse assunto, de lançar disco, de fazer produção, de fazer divulgação e essas coisas. Mas tem artistas que não têm, né? Que não sabem nem como fazer. Então, nesse momento, eu aconselho, inclusive, a buscar uma gravadora, até para colocar os seus discos nas plataformas digitais. É bom que seja através de uma gravadora ou de alguém que conheça fazer, porque, às vezes, a gente não sabe como fazer, né? Claro. Mas, como eu te digo, a experiência, se é boa ou se é ruim, depende muito da relação que o artista estabelece com a gravadora. Eu sempre tive um bom relacionamento com a minha gravadora, mesmo quando falavam que a gravadora ficava com todo o dinheiro, que o artista não recebia. Na verdade, não era bem assim que funcionava no meu jeito, porque eu sempre tive bom relacionamento com a gravadora. Né? Nunca fiquei rico com gravadora, mas ao mesmo tempo nunca... Não te tiraram. Nunca tive motivos para falar mal das minhas gravadoras, entendeu? Sim. Agora, então, aqui estão me passando a minha assessora, que a minha assessora é a minha mãe, né, que está aqui do meu lado. Olha só. Aí ela tá me passando aqui, ela que me passa os bilhetes, tudo. Ela tá me passando que são 10:09. Isso. Então, eu acho que dá para o quê? Mais 2 músicas? Depende, se quiser me perguntar alguma coisa, mas eu toco uma música. Não, é que a gente está conversando, né? E as pessoas gostam mais mesmo sendo um programa que a gente quer conversar e tudo, as pessoas gostam de música. Mas eu também gosto. Se me perguntar o que eu quero escutar, se é conversa... Então tá por ti agora. Então vamos lá. Isso aí. Vamos lá então aqui, ó. Quem é do garrão da pátria, alma, sangue e procedência, o amor pela querência traz retratado na estampa, retornos de casco e guampa no repertório da vida, para que o sentido da vida finque raízes na pampa.
Florei o bico da gança nesta gateada lobuna, a melhor das minhas alunas, na doma tradicional. Por favor, não leve a mal este meu jeito fronteiro, filho de pai brasileiro, hijo de mãe oriental. Não carrego pretensão, mas não sou engasgado. Certo trouxe viajar, o gosto pela guitarra. Quando a saudade que me agarra, num bordoneio entonado, é meu povo enfutilhado. Num bagual mandando garra. Sou assim apaixonado do mano e guitarreiro, diariamente que eu campeiro nas folgas, campeio festa, tapei o chapéu na testa, pra ver melhor as imagens, talento, fibra e coragem, não se compra nem se testa. Sou assim apaixonado do mano e guitarreiro, diariamente que eu campeiro nas folgas, campeio festa, tapei a minha boina na testa, pra ver melhor as imagens, talento, fibra e coragem, não se compra nem se empresta. Ô, Cate! Aí eu já vou fazer uns agradecimentos para as pessoas que estiveram participando com a gente. Uma principal para ti, por tu teres esse tempo para nós. Tu continues essa pessoa maravilhosa, de coração grande, Obrigado. um intérprete, um violonista espetacular, que realmente traz no violão coração, que não percas essa força de divulgar a nossa tradição, a nossa cultura. Esse teu trabalho é espetacular, não tem preço. A gente gaúcho te agradece muito, muito, muito mesmo. Agradecer também os apoiadores da Casa Blumenau, a Malharia Oldoni, o Acessórios Flor de Lis. Um beijo para a Luci, outro beijo para o Marcelo. Muito obrigada. E a gente acho que termina com uma música, né? Isso, terminamos. Se tu puderes. Então, assim, ó, de coração, muito obrigada mesmo. E próxima quarta-feira a gente tem outro artista maravilhoso aqui na live do Entre Paisanos. Obrigado, Fernanda. Obrigado a você pelo convite. Sucesso, que você tenha êxito aí na sequência dos programas e possa sempre estar mantendo essa chama da cultura gaúcha aí na Zona Sul do estado, no nosso querido Rio Grande, Zona Sul, Pelotas, né? Sempre viva. Um grande abraço e vamos de música, então, aqui. Ó. Vamos lá, obrigada. É bem assim, cá no Rio Grande, no garrão deste país, habita um povo de coragem que é feliz, por ter no sangue a descendência farroupilha. É bem assim, o que se fala se garante a todo custo. A lida é o lema de quem não nasceu de susto, pois esta gente faz história nas coxilhas. É bem assim, quando um veiaco mal posteado esconde a cara, de pronto acha um braço forte que ele para, e um par de esporas cortadeiras no garrão. É bem assim, quando troveja para os lados no chovedor, e o tempo baba encharcando o corredor, chapéu e